Olá, bom dia, você que me segue no meu canal. Mais uma vez estamos aqui para a nossa missão diária, né? Levar até você o Torpedo 365, o vídeo, mais um vídeo para levar uma reflexão da palavra de Deus e, quem sabe, né, levar um conforto para o seu coração, uma palavra que você precisa ouvir hoje, uma palavra de motivação aí para você, para a sua vida, tá bom? Então, agradeço profundamente por você me acompanhar aqui no canal. Peço que você continue compartilhando os vídeos. Você que não é inscrito ainda, se inscreva para que o canal também possa crescer e possa fazer com que esses vídeos cheguem até mais pessoas, tá bom? É muito importante criar esse engajamento para que o YouTube entenda que o canal é relevante e faça chegar até mais gente as reflexões aqui postadas. É muito prazeroso para mim a cada dia ter esse encontro diário com você, tá? Eu espero que a mensagem de hoje, que a reflexão de hoje também sirva aí para dar aquele up aí na tua vida, tá bom? Nós vamos chamar nossa vinheta então e já já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. Hoje eu quero refletir com você no livro de Atos, no capítulo 16. O livro de Atos, ele é repleto de histórias interessantes, histórias de milagres, história de perseguição. E o livro nos mostra como a igreja foi perseguida lá nos seus primórdios. A igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos, eles eram muito perseguidos porque era uma religião que estava nascendo. O cristianismo era uma religião incipiente, estava começando, né? Então eles foram muito perseguidos porque havia um esforço muito específico das pessoas e, por que não dizer, do inimigo de Deus para acabar com o cristianismo. Se o mundo não tivesse cristianismo, esse mundo já, com certeza, já não estaria mais existindo. E no livro de Atos, no capítulo 16, tem uma história de uma cura de uma jovem adivinhadora. E achei muito interessante, né, essa cura, esse milagre, esse relato. Vocês já vão entender por quê. Eu vou ler primeiro o texto com vocês. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha que interessante, gente. Uma moça tinha um espírito de adivinhação, ela era escrava, e ela ganhava muito dinheiro por esse dom, entre aspas, de adivinhação, mas ela ganhava dinheiro para os seus senhores. E o que eu acho curioso nesse texto é que ela começou a seguir os apóstolos, em Paulo e os outros, Barnabé, João Marcos. Ela começou a seguir esses apóstolos e ela começou a falar: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas espera aí, era um espírito maligno? Era um espírito maligno que estava falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação? Será que esse relato está correto? Curioso, não é verdade? Um espírito maligno falando sobre os discípulos de Jesus, os apóstolos ali, que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Mas espera aí, o próprio maligno falando do caminho da salvação, como pode acontecer isso? Pois é, gente, isso é uma realidade, né? O que eu aprendo com isso? Que o inimigo de Deus, ele mistura muito verdades com erros, verdades com mentiras.
para enganar as pessoas. Então, se a gente parar um pouco para pensar, olhar assim friamente para esse texto, a gente vai pensar assim, o que tinha de mais aquela menina seguir os apóstolos e falar isso, né? Ela estava falando uma verdade. Eles eram realmente servos do Deus Altíssimo. Eles anunciavam realmente o caminho da salvação. Por que Paulo olhou para ela e falou em nome de Jesus, retira-te? Né? Porque ele sabia que era um espírito maligno. Acontece que esse é o modus operandi do espírito maligno, do inimigo de Deus. É misturar verdade com mentira. Se alguém pensa que ele só fala mentira, está enganado. Ele fala também algumas verdades. Mas o objetivo é um só. O objetivo é enganar os filhos de Deus. Esse é o propósito. Não importa que preço, não importa que custo, ele trabalha para enganar os filhos de Deus. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. O inimigo de Deus continua misturando verdades com mentiras para enganar aqueles que Deus quer salvar. Outra coisa que eu acho assim bastante interessante nesse relato é que Paulo, depois que ele ficou indignado, né, e mandou que o espírito imundo, né, o espírito do inimigo se retirasse daquela moça, e ele se retirou na mesma hora ele saiu, diz aí o versículo 18, né? O que aconteceu logo em seguida? Os donos daquela moça que adivinhava, tinha o espírito de adivinhação e que fizeram com que eles tivessem muito lucro, pegaram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão levantou-se contra eles e mandou açoitá-los com varas. E eles foram açoitados. Aí tem uma história que eles foram presos e que Deus os libertou da prisão, mas nós vamos ver isso num outro torpedo. Eu quero parar por aqui hoje. Por que eu estou enfatizando agora o fato de Paulo e Silas terem sido açoitados e levados para a prisão? Se você pensa, se você achar algum dia que o caminho do cristão é um caminho fácil, você está totalmente equivocado. O caminho do cristão não é fácil. O caminho do cristão é cheio de provação, é cheio de dificuldade. Jesus disse algumas coisas em determinadas ocasiões que mostram para nós essa realidade, que o caminho do cristão não é fácil, não é atapetado de flores. Por exemplo, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse também: por minha causa vós sereis levados à prisão, recebereis açoites por causa do meu nome. Se você olhar para a Idade Média, o quanto houve perseguição de cristãos em nome da própria religião. Quanto as pessoas perseguiam, matavam, torturavam as outras, porque simplesmente que as outras queriam seguir a Jesus segundo os ditames da sua consciência. Sabe, não existe aos olhos de Deus uma religião oficial, porque igreja não é templo, igrejas são pessoas. A religião oficial, a igreja oficial, é aqueles que se propõem a obedecer a Deus na integridade da sua palavra. Então, a partir do momento que existe uma religião oficial, como houve muitas vezes na Idade Média, uma religião que se una com o Estado e oficialize os seus dogmas, os seus rituais, para impor à sociedade essa forma de adoração, aí isso já se constitui uma violação da consciência. Então, não existe caminho fácil para o cristão. As maiores guerras do mundo foram cometidas, as maiores atrocidades foram cometidas em nome das ideologias e da religião, infelizmente.
Então, por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, por minha causa vós sereis perseguidos, mentindo dirão todo mal contra vós. Então, não existe caminho fácil, gente. Se você se propõe a servir a Deus, a seguir a Jesus, você tem que estar consciente de que você vai ter provações, você vai ter dificuldades, você vai ter pessoas muitas vezes perseguindo você no trabalho, na faculdade, às vezes até na família, na roda de amigos, no lazer. Nós estamos sujeitos a enfrentar esse tipo de pressão psicológica e às vezes física por conta da palavra de Deus. Mas eu quero que você se lembre hoje, né, da frase que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida de Paulo, a vida de Silas, a vida de muitos outros apóstolos de Jesus foi permeada de dificuldades, de açoites. Tem um texto que nós vamos ainda comentar aqui no Torpedo, em que Paulo diz quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele sofreu naufrágio, foi picado por serpente, por conta do Evangelho. Ele se propôs a espalhar o Evangelho. Ele era um apaixonado pelo Evangelho. É isso que nós precisamos ser. Não ter medo de falar de Jesus. Não temer pela nossa integridade física. Porque esses homens, apesar de receberem açoites, de serem aprisionados, eles não desistiram de Jesus. E sabe por quê? Porque Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca desiste de você. Jesus nunca desiste de mim. Eu quero deixar esse pensamento para você hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida e te dê sempre essa paz no coração, tá bom? Fica com Deus. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Um grande abraço para você e até lá então. Tchau, tchau.